Bem-vindos ao podcast Aí Boleiro, onde exploramos as histórias mais impactantes e controversas do mundo do futebol. No episódio de hoje, vamos falar sobre jogadores que estiveram do outro lado da lei. Fatos que chocaram o mundo, como os casos Daniel Alves, goleiro Bruno e Robinho. Vamos entender o que aconteceu, as consequências e como esses eventos afetaram suas carreiras e a vida de suas vítimas. O futebol é um esporte de paixão e glória, mas também tem seu lado sombrio. Ao longo dos anos, vários jogadores de destaque se envolveram em casos criminais, desde acusações de agressão, estupro e até homicídio. Hoje, vamos explorar alguns desses casos e refletir sobre suas implicações. Antes de começarmos o episódio de hoje, gostaríamos de avisar que ele contém descrições de estupro e agressão, que podem ser perturbadoras para alguns ouvintes. Se você prefere evitar esse tipo de conteúdo, recomendamos pular este episódio ou ouvir com cautela. Cuide de si mesmo e obrigado por nos acompanhar. 31 de dezembro de 2022. Pouco antes das 4 horas da manhã, Daniel Alves convida uma jovem de 23 anos a acompanhá-lo em um dos banheiros da boate Sultan, em Barcelona. 16 minutos depois de entrarem, Daniel sai primeiro e a moça sai depois. Na saída, com as duas amigas que tinham sido convidadas ao camarote do ex-jogador e amigos, ela desata a chorar e a segurança da casa a acolhe. Um protocolo de segurança é iniciado e a vítima é ouvida. O jogador já tinha deixado o local. Apenas 3 dias depois, às autoridades, a vítima reafirmou seu primeiro depoimento. Acompanhou de livre vontade Daniel Alves, mas se arrependeu ao entrar no cômodo da Sultan. O agressor não a deixou sair, tentou obrigá-la a fazer sexo oral, lhe agrediu e a penetrou. Depois do inquérito, os policiais se prepararam para prender Daniel, que voltava do México, onde jogava no Pumas, para o funeral de sua sogra. O jogador de futebol Daniel Alves foi preso nesta sexta-feira na Espanha, acusado de agredir e estuprar uma mulher de 23 anos. O time em que ele joga, no México, informou agora há pouco que rescindiu o contrato com o atleta. Após ser preso, Daniel Alves se contradiz pelo menos 3 vezes no seu depoimento antes de afirmar que a moça tentou fazer sexo oral com ele. Em 17 de abril, ele admite que houve penetração na vítima enquanto estavam no cômodo da Sultan, mas reafirma que tudo foi consentido. Também admitiu que havia mentido na primeira declaração, mas que o fizera para que sua mulher, a modelo Juana Sanz, não ficasse sabendo de sua infidelidade. O Ministério Público Espanhol pediu uma pena de 9 anos de prisão por crime de agressão sexual com penetração e o pagamento de uma indenização de 150 mil euros à vítima pelas consequências físicas e psicológicas e pelos danos morais sofridos pela menina. Mais de 1 ano depois, o Tribunal de Barcelona marcou o julgamento de Daniel para os dias 5, 6 e 7 de fevereiro de 2024. No último dia das 3 sessões, a promotora Elizabeth Jiménez defendeu veementemente a credibilidade absoluta da vítima diante dos solavancos que o ex-jogador sofreu ao longo de 1 ano de instrução, contando versões diferentes do ocorrido. Ainda em fevereiro, 15 dias após o final do julgamento, Daniel Alves foi condenado a cumprir 4 anos e meio de prisão e a pagar uma indenização de aproximadamente 800 mil reais para a vítima. Apenas 1 mês depois da sentença, Daniel Alves pagou uma fiança de 1 milhão de euros, cerca de 5 milhões de reais, e foi solto da prisão em Barcelona. Daniel Alves deixou nesta segunda-feira o presídio de Brians 2, acompanhado de sua advogada Inês Guardiola, depois de pagar 1 milhão de euros à Justiça Espanhola. Esse pagamento foi feito nesta manhã também pela defesa e equivale mais ou menos a 5,4 milhões de reais. Outro caso chamou a atenção da mídia do mundo do futebol. Um goleiro no auge da carreira, uma gravidez indesejada, um corpo desaparecido e bastidores com doses de mistério. Essa é a trama de um dos maiores crimes ocorridos em Minas Gerais, que chocou todo o país. O goleiro Bruno Souza se entregou à polícia hoje à tarde no Rio de Janeiro e já existe uma prova material para justificar a prisão temporária determinada pela Justiça. O sangue encontrado no carro dele era mesmo da ex-namorada Elisa Samúdio, que está desaparecida.
Há 14 anos, Elisa Samúdio foi assassinada na região metropolitana de Belo Horizonte. Apesar de seu corpo nunca ter sido encontrado, 10 de junho é a data que consta na certidão de óbito da ex-modelo. O enredo criminoso envolvendo o goleiro Bruno Fernandes e sua ex-amante começou no dia 4 de junho. Foi nesse dia que Luiz Henrique Romão, conhecido como Macarrão, e o primo do jogador Jorge Luiz Rosa, na época menor de idade, buscaram Elisa e o filho dela em um flat no Rio de Janeiro. No dia 6 de junho, eles foram levados para o sítio de Bruno em Esmeraldas, na Grande BH. De acordo com o inquérito do caso, Elisa e o bebê foram retirados do local 4 dias depois pelos primos do goleiro, sob a promessa que seriam levados para um apartamento próprio. Horas depois, os dois retornaram ao sítio sozinhos. A partir desse ponto, o enredo ganha desdobramentos cruéis. Em depoimento, Jorge revelou que Elisa foi estrangulada e esquartejada na casa do ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, em Vespasiano, também na região metropolitana da capital mineira. Parte do corpo, segundo ele, foi jogada aos cães. Antes de ser preso como mandante do crime, o goleiro Bruno deu entrevista após um treino no Flamengo. Ela te entregou o bebê? Quem entregou o bebê? Não, eu acho que, igual o meu advogado falou, não posso falar, mas quem trouxe a criança para mim foi o Macarrão, que é um funcionário, né? Que acabou me entregando a criança, falando que ela tinha deixado a criança com ele, tinha resolver uns problemas pessoais. Né? Ele é meu funcionário e ele que pode responder melhor do que eu. Bruno, como é que está sendo para você e para sua família enfrentar esse assédio todo, sua esposa, suas filhas? É meio constrangedor, né? Mas eu já falei, deixei bem claro, deixei nas mãos de Deus, né? Que Deus sabe o que faz. Eu acho que estou torcendo muito aí para que ela possa aparecer e acabar logo com essa situação que está sendo chato, estou triste com isso, né? Vi a entrevista do pai dela, estou torcendo muito para que ela apareça, né? No dia 9 de julho, Bruno e Macarrão foram presos no Rio de Janeiro e levados para Belo Horizonte. Durante as investigações, marcas de sangue de Elisa foram encontradas no carro do atleta, mas até hoje o corpo não foi localizado. Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, foi condenado a 22 anos e depois, em outro processo, a mais 12 anos. Luiz Henrique Ferreira Romão, conhecido como Macarrão, foi condenado a 15 anos. Bruno foi condenado a 23 anos por homicídio, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado de Elisa. Ele foi para o regime semiaberto em 2018 e está em liberdade condicional desde janeiro de 2023. Chegou a jogar bola profissionalmente quando deixou a prisão. Em 2023, após tentativas frustradas de retornar ao futebol profissional, o Orion Futebol Clube, time da Várzea Paulista, deu boas-vindas ao goleiro Bruno, na época com 38 anos. Porém, o anúncio não foi bem recebido por vários internautas que criticaram a decisão do clube. Há 6 anos, um dos sentenciados, Macarrão, falou sobre o caso em entrevista à revista Época. Por mais que muita gente ache que, eu não matei ninguém não. Igual eu te falei, eu participei. Realmente. Eu falo uma pizza, porque uma pizza é redonda, então tem vários pedaços. Quando a gente vai comer uma pizza, né, muita gente que come, então cada um tem sua participação. Mas tem gente que tem uma parte maior, tem gente que tem 2 pedaços. Isso aí, entendeu? Agora, quem tem uma parte maior, quem tem 2 pedaços, ou quem tem só a beirada da pizza, vai arcar com as suas com o que plantou. O caso Bruno foi um dos mais bárbaros da história do esporte. O envolvimento de um jogador de futebol em um crime tão hediondo foi um choque para todos. No dia em que foi preso, o goleiro Bruno tinha em mãos uma oferta de 8 milhões de euros, cerca de 17 milhões de reais na cotação da época, do Zenit da Rússia, além do interesse do Milan, da Itália. O Flamengo estava feliz com o negócio, mas com o nome do goleiro nas páginas policiais, tudo parou. Um triste desfecho. Além dos casos de Daniel Alves e Bruno, outro jogador também se envolveu em um crime grave. Robinho foi condenado após ter estuprado, junto com outros 5 homens,
uma mulher albanesa em uma boate de Milão. A vítima, inclusive, estava inconsciente devido ao grande consumo de álcool. O crime de violência sexual coletiva ocorreu em 2013, quando Robinho era um dos principais jogadores do Milan na Itália. Além de Robinho, Ricardo Falco e outros 4 brasileiros foram denunciados por terem participado do ato. O processo, que iniciou em 2016, teve a sentença de primeiro grau proferida em 23 de novembro de 2017. O caso voltou à tona em outubro de 2020, quando o site Globoesporte.com publicou trechos de conversas interceptadas pela polícia, nas quais Robinho e os amigos fazem pouco caso da vítima. Antes de soltarmos alguns áudios de conversas entre o atleta e seus amigos, vamos dar outro aviso. O conteúdo possui linguagem forte e relatos de abuso sexual, não sendo adequado para algumas pessoas. Essa conversa foi uma das interceptadas pela polícia a pedido do Ministério Público. Este áudio, especificamente, mostra como Robinho reagiu ao ser informado por Jairo, um colega que ele fez na Itália, de que ele e os amigos estavam sendo acusados de estuprar uma mulher 1 ano antes. Ela denunciou geral. Os caras me chamaram pra depor. Tô falando sério, mano. É sério, velho. Ela deu o nome de todo mundo quem tava, né? Eu tô fora, pô. Eu tô nem vendo. Eu sei, mano. Mas, ó, você tá fora. Você tá fora. Ela deu o nome de geral. Deu o nome do galã, deu o nome do coisa todo. Ela deu o nome todo, o nome do... Você tá rindo, velho? Meu pau no cu deles. Eles que pegaram a menina. Eu não fiz porra nenhuma. Nem mas, ó, eu tô falando igual você, o que os caras me falaram. Eu fiquei de 10 da manhã às 2 da tarde depondo lá na Questura, que eu fui com você com a Vivian. Tô falando sério, velho. Pô, tô falando, tá rindo? Eles vão te chamar, eles vão te ligar, eles têm seu número. Eles têm o número daqui, tem o meu, o seu, do Ricardo, o do segurança do Zio e do Dando. E o que eu tenho a ver com isso daí? Não tem a ver porra nenhuma. Ela deu o seu nome, E meu nome? Meu nome não me conhece, pô. Meu não tava comigo, como que eu me dei meu nome? É impossível, né? Mas, ó, eu tô falando o que os caras falaram, mas, ó, não tô falando mentira, não. Tô brincando, não. Nem eu, por isso que eu tô rindo. Eu não tô nem aí. A mina tava extremamente embriagada, não sabe nem quem eu sou. Ao longo do processo, a defesa de Robinho alegou que algumas traduções estavam erradas, que algumas transcrições das conversas grampeadas deixavam dúvidas e que era impossível provar que a vítima estava em condição de inferioridade psíquica e física, como descrito na sentença de primeiro grau. Em outro áudio, Robinho debocha da situação. Os trechos a seguir foram destacados pelo Ministério Público como, abre aspas, declarações heteroacusatórias, ou seja, declarações em que Robinho acusa outra pessoa. Olha, eu tô rindo de nervoso, cara. Que pariu, mano. Pô, a preocupação é contigo, né, Neguinho? E o Alex também falou, eu liguei pro Alex, o Alex falou, Neguinho, vou ser sincero, alguém gozou dele, a menina tá grávida, eu falei, Alex, tá perguntando muito se a menina tá grávida, porque eu e o Galã, nós bem rangamos a menina, que eu lembro que o Galã falava, não tem como rangar, porque com o mole, eu brochei, então eu sei, só que a menina falou que seu Cleito e seu Rudinei e seu Alex pegaram ela à força. Caralho, mano. E quem jogou dentro, hein? Acho que foi o Cleitinho, né? O mais duro. O mais duro. Mas o cara como é de um duro. Imagina. Imagina. Em qualquer algum momento os caras falaram teu nome, não? Falou, pô. Falou que a mina falou meu nome. Falou que era amigo do Robinho. Acho que foi o Cleitinho que falou. Depois de 1 ano que acabou o negócio. Tu vê como que a justiça é lenta, mas quando funciona também, porra, vai dar uma merda isso aí, hein? Mesmo assim, em dezembro de 2020, a Corte de Apelação de Milão, segunda instância da justiça italiana, em audiência única, confirmou a condenação do atacante de Falco a 9 anos de prisão. Robinho chegou a ser anunciado pelo Santos 2 meses antes, mas o clube suspendeu o contrato do jogador depois da pressão causada pela imprensa, torcida e patrocinadores por conta da condenação, então em primeira instância. A gente já formalizou o Conselho Deliberativo sobre essa licença do contrato. Qual que é a nossa ideia? Se em 5 meses que vale o contrato, o Robinho vier a ser absolvido em segunda instância, eu não vejo problema nenhum dele voltar, até porque ele vai estar provando a inocência dele. E caso ele for condenado, nós vamos pedir a rescisão do contrato. É algo bem simples.
Eu tenho total desprezo pelo aquilo que foi dito naqueles áudios. Eu respeito as mulheres, as crianças, os homens, todos que se sentiram ofendidos. Eu me senti incomodado, mas a gente não pode antecipar julgamento. Eu não quero antecipar julgamento. Quem sou eu para julgar alguém? Em 2022, o caso foi analisado em última instância e, desde então, Robinho buscou refúgio no Brasil. Por lei, o país não extradita um brasileiro nato. A justiça italiana, a princípio, tentou fazer com que Robinho cumprisse a pena de 9 anos no país europeu, mas por ele estar no Brasil, o governo da Itália homologou um pedido para que o jogador fosse preso em solo brasileiro. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça recebeu a demanda e decidiu pela condenação dele em regime fechado. Notícia urgente que acaba de chegar. O Supremo Tribunal de Justiça expediu comunicado para que a Justiça Federal de Santos proceda com a prisão imediata de Robinho. Está nas mãos agora, então, da Justiça de Santos prender o ex-jogador. No dia 21 de março deste ano, Robinho foi preso em Santos, no litoral de São Paulo, em operação da Polícia Federal. Na penitenciária, Robinho tem acesso às atividades educativas e esportivas, como partidas de futebol, oficinas de teatro em inglês, ações religiosas, ensaios musicais e sessões de filmes com comentários, de acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária. A Polícia Federal prendeu agora há pouco o ex-jogador Robinho no litoral de São Paulo. A repórter Fernanda Burger tem as informações. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Cris. A Polícia Federal em Santos confirmou ter cumprido o mandado de prisão contra o Robinho agora à noite. O ex-jogador estava no prédio onde mora em Santos e foi levado pelos agentes à sede da PF na mesma cidade. Embora esses atletas sejam frequentemente celebrados por suas conquistas em campo, é crucial lembrar que fora deles, suas ações também têm um impacto significativo na vida de outras pessoas. As vítimas desses crimes enfrentam uma batalha árdua e emocional, muitas vezes lidando com traumas que perduram por toda a vida. Neste capítulo, trouxemos à luz essas histórias para promover uma compreensão mais profunda e uma discussão necessária sobre a responsabilidade e as consequências das ações, independente do status ou da fama. Obrigado por nos acompanhar em mais um episódio do podcast Aí Boleiro. Não se esqueça de nos seguir e compartilhar suas opiniões nas redes sociais. Este episódio utilizou áudios da TV Record, TV Bandeirantes, CNN Brasil, UOL e SBT. E como fonte de informações os portais Veja, Globoesporte.com e R7. O podcast Aí Boleiro é produzido, roteirizado, editado e narrado por Alexandre Vieira. Agradecemos a você, ouvinte, por estar conosco. Até a próxima partida.